Oiê! Bom, hoje eu tô aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre a importância da gente fazer o rastreio do nosso ciclo e como isso pode ajudar você na tua vida. E antes que você fale, ai, detesto esse assunto de ciclo menstrual e blá blá blá, tá na hora da gente falar sobre isso e tá na hora da gente começar a tratar esse assunto como adultas. Fica aí com essa dica, porque faz parte do universo feminino adulto o ciclo menstrual. E muitas vezes a gente fala: "Ai, não, eu não quero olhar pra isso", às vezes é muito dolorido, às vezes não é legal, enfim. Mas tá na hora de você começar a ter essa consciência e eu vou te trazer esse exemplo, essa experiência que eu tive essa semana para que você possa levar aí pra tua vida. Bora! Bom, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Lívia Formaggio, eu sou fisioterapeuta integrativa, trabalho com produtividade feminina e trago essa guiança para o teu ciclo menstrual de uma forma muito simples, prática, para transformar a tua vida, porque afinal não adianta nada a gente saber sobre o assunto e não colocar em prática, não é mesmo? Então, hoje a gente vai falar sobre isso e sobre o quanto o ciclo, esse rastreio, fez sentido na minha vida e faz até hoje. Eu quero te trazer alguns exemplos do que aconteceu comigo para que você possa entender a importância da gente rastrear dia a dia. Eu quero te contar um pouquinho sobre o que é esse automonitoramento do nosso ciclo. O automonitoramento do nosso ciclo nada mais é do que a mandala menstrual, a mandala lunar, o mapa menstrual, enfim, você pode conhecer ele como diversos nomes. E a mandala, ela é um círculo onde a gente coloca dia após dia as sensações físicas, emocionais que a gente está vivendo, como se fosse ai, como chama? Esqueci o nome. Ah, lembrei. Como se fosse um rastreio de hábitos, sabe? Aquele que a gente vai ticando todo mês, todo dia e a gente tem uma noção de como é que a gente ficou. É exatamente isso, só que numa forma de círculo muito mais conectado. E a gente conecta isso com o nosso ciclo menstrual ou as fases da lua, caso você não menstrue naturalmente. Isso faz com que você tenha uma ideia de como é o teu ciclo menstrual durante todo aquele período de 28, 30 dias que você passa por esse ciclo. E mais que isso te ajuda a entender quais são os padrões que você está tendo. Porque com essa época que a gente vive, essa era moderna, muitas vezes a gente se desconecta do nosso corpo, a gente não tem uma conexão tão grande que a gente não consegue olhar para isso de uma forma natural, né? Então é importante a gente rastrear para que você tenha isso monitorado. E quando a gente começa a colocar a nossa atenção nessas questões, a gente começa a fazer várias mudanças fisiológicas dentro do nosso corpo, somente pelo fato da gente estar prestando atenção. Então, só o fato de você fazer a sua mandala todos os meses, todos os teus ciclos, faz com que você se conecte e faz mais ainda, faz com que a tua parte fisiológica dos seus hormônios fiquem regulada, ou melhor, se regulem ainda mais. Não é, falta de comprovação ou até mesmo por experiência profissional, né, própria, que eu vejo meninas que começam a fazer esse rastreio e logo já estão se conectando mais com o teu ciclo, não estão tendo tanta cólica. Por quê? Porque a gente consegue fazer essa modulação hormonal, começando a dar atenção para o nosso ciclo menstrual. É muito louco, né? A natureza é maravilhosa, a fisiologia é maravilhosa e tudo que eu tô te trazendo aqui tem embasamento científico, não é algo que, é só da nossa cabeça, só ancestral. Muito pelo contrário, é uma sabedoria ancestral que a gente traz para os dias de hoje com embasamento científico. Que coisa mais linda, né? Então vale muito a pena fazer. E eu quero te contar a experiência que eu tive uma vez com as minhas mandalas, porque eu já passei por várias crises, né? Se você não sabe, se eu nunca te contei por aqui, eu já passei por várias crises de ansiedade. Eu tinha muita crise, eu já tive crises fortíssimas de precisar ir para o hospital e etc. E aí eu comecei a entender que essas crises, eu comecei a rastrear a minha mandala, fazer as minhas mandalas e eu colocava quando eu estava ansiosa, né? Eu colocava, deixava ticado. E eu tinha uma noção, assim, que a gente perde um pouco de espaço-tempo com essa correria do dia a dia, que eu ficava ansiosa o mês inteiro. Na verdade, não. Eu tinha
pico específico de ansiedade durante o meu ciclo, que era na minha ovulação. E isso está muito correlacionado à subida muito grande do estrogênio, né? Que ele sobe muito nessa época. E aí ele dá, às vezes, essa sensação, porque ele começa a baixar, né? Ele tem o pico maior na ovulação, e nessa semana ele começa a descer de novo. E era nessa descida que eu começava a ter esses sintomas de baixo estrogênio, né? Ou melhor, a minha progesterona não conseguia subir o suficiente para alcançar esse estrogênio, né? Esse estrogênio ficava muito alto. Então, isso fazia com que eu tivesse essas crises. E aí, eu fui modulando o meu ciclo através dos chás, através da alimentação, através de outras técnicas para trabalhar a questão da ansiedade, para que nessa época eu já estivesse preparada para receber, e olhando para isso com mais cuidado, fazendo uma prevenção para que eu não tivesse essas crises. Isso ajudou demais, demais. E justamente agora, nesses últimos dias, né, eu comecei a olhar e observar algumas coisas que estavam acontecendo de novo no meu ciclo, pelo fato de eu ter parado de fazer o meu acompanhamento com os chás fase após fase, né? E aí, a hora que eu vi isso, eu comecei a achar um padrão, que eu estava tendo alguns padrões dentro de uma fase específica do meu ciclo de novo. Peguei minhas mandalas dos últimos 4 meses, né, junho até agora, falei: "Cara, tá tendo padrão aqui, eu não tô olhando para isso". Então vocês conseguem entender o quão poderoso é isso? Porque a partir do momento que você olha e fala: "Cara, tem alguma coisa errada aqui", você consegue modular isso para que isso melhore e que você não tenha essas crises mais. Seja cólica, seja, você ter crises de ansiedade, seja você ter dores de cabeça, enfim, qualquer coisa que esteja por aí pegando você. E até mais, você pode rastrear as tuas atividades físicas, por exemplo, e ver que às vezes você tá não procrastinando o mês todo, mas procrastinando uma fase, porque você está fazendo uma atividade que não está relacionada com aquela fase, por exemplo. Às vezes você acha que você não tem mais vontade, eu tô procrastinando, não tô fazendo, e às vezes é uma semana que você não faz atividade, porque você tá na sua fase lútea, né, fase pré-menstrual, bem pertinho aí da sua fase menstrual e não tá muito afim de fazer algo muito pesado, e daí você negligencia a atividade, porque você não quer fazer aquela atividade como você faz o mês todo. Aliás, atividade física não é para ser feita da mesma forma o mês todo, porque você cicla, você muda, os seus hormônios mudam e aí você acaba não colaborando com os seus hormônios quando você faz esse movimento de a mesma atividade todos os dias da mesma forma, ou melhor, na mesma intensidade. Essa intensidade precisa mudar. Mas é papo para um outro dia. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre isso, sobre atividade física e a modulação, me coloca aqui nos comentários que vai ser bem legal comentar com vocês, falar com vocês sobre isso, tá? Então fica a dica aí. Rastreie. E se você não tem mandala, Lívia, não sei onde tem mandala. Dentro aqui no descritivo eu vou deixar a mandala que você pode baixar gratuita. Mas, se você quiser saber mais sobre esse assunto, quer estar mais integrada sobre o teu ciclo menstrual, quer entender o quanto conhecer o teu ciclo te torna uma pessoa muito mais produtiva da forma correta, não essa produtividade tóxica que você vê por aí, entra para a Rise. A Rise, ela é uma plataforma, é um portal de autoconhecimento feminino cheio de coisas maravilhosas. É o portal, é o lugar que você vai encontrar tudo para se conectar com o teu feminino muito mais leve, muito mais fácil dentro da tua rotina, para que você possa simplificar a tua rotina e transformar a tua vida de uma forma muito maravilhosa, respeitando o seu ser mulher, respeitando essa conexão com o feminino, ou um lugar onde você vai ter muitas mulheres maravilhosas lá dentro da comunidade para você se conectar, fazer as conexões, tanto profissionais quanto pessoais. Então, assim, é uma plataforma muito especial, feita com muito carinho por mim e pela Agatha, e vai ser um prazer ter você lá com a gente, pra gente se encontrar todo sábado, a gente se encontra às 9 horas da manhã ao vivo, pra gente se ver, ter a nossa mentoria, estar juntas. É um plano anual, então você vai ter um tempo para se desenvolver de uma forma linda e maravilhosa, e vai ser um prazer te ter lá. Lá dentro a gente tem uma mandala exclusiva da Rise e tem todo a forma, todo o jeito de você preencher, como fazer isso, para que fazer isso, enfim, tá tudo lá e eu tenho certeza que você vai amar. Tá lá por dentro. Vou deixar o link aqui na descrição também, tá bom? No mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo.
Um beijo, fiquem com Deus e uma linda semana aí pra você. Tchau, tchau.